Tiago capítulo 1, versículo 8. Vou ler numa versão diferente, NVT. Deus abençoe, Paulo. Obrigado, viu? Se você não entender essa versão e quiser acompanhar aqui, pode acompanhar também. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo que... Pois tem a mente dividida e é instável em tudo que... Amém? Feche teus olhos. Pai, eu quero te louvar, engrandecer e exaltar o teu nome nessa noite. Te louvo por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos diante da tua presença. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, sobre as nossas vidas nesse dia. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, eu entrego a minha vida diante das tuas mãos nessa noite. Toma os meus lábios, a minha mente, o meu coração, e não seja mais eu, mas seja a direção do teu Espírito Santo. Fala para a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Igreja, domingo passado eu ia ministrar essa palavra. E na última hora o Senhor, Ele mudou a palavra. Eu estava ali louvando, no último louvor, o Senhor me deu a direção de mudar a palavra. E porque tinha uma pessoa que precisava ouvir a palavra. Não que todos os outros não precisavam, mas tinha algo em específico que Deus queria falar. E por incrível que pareça, hoje essa pessoa não se faz presente aqui. Então Deus, Ele sabia aquilo que Ele queria falar naquele momento. Então, tudo que eu quero que você hoje venha entender é que quando Deus, Ele tem um recado e um objetivo, muitas vezes não precisa nós irmos até as pessoas. Deus envia as pessoas até nós. Porque a mensagem semana passada estava pronta, o esboço estava pronto, mas no momento certo Deus, Ele deu uma direção. E no contexto do culto inteiro, a mensagem ela serviu para todos. E é isso que eu quero que vocês venham entender um pouco daquilo que nós vamos falar hoje. Por quê? Porque o primeiro versículo que nós lemos aqui do livro de Tiago já nos diz que aquele que tem a mente dividida, ele é instável. Em outras versões diz que ele é inconstante. Coloca para mim a NA, Jéssica. Tiago 1, versículo 8. Olha lá, ó. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, tudo gera uma dúvida. Porque uma pessoa inconstante é uma pessoa que tem dúvida. É uma pessoa que não entende a verdade, a veracidade da palavra. E quem crê que a verdadeira revelação é a palavra de Deus? Quem crê que o Espírito Santo, ele habita sobre as nossas vidas e traz a direção através da palavra do Senhor? Quem crê nisso? Amém. Então, hoje, eu e você, nós vamos entender um pouco sobre aquelas pessoas que têm a mente dividida, ou que têm a mente duvidosa. E a dúvida, ela não é de Deus. Vamos entender um pouquinho. Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 15. Versículo 1. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Pode pôr aí no VT. Amém? Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão. Em uma visão ele disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Olha bem, ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho, uma vez que não me destes filhos? Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me destes nenhum descendente próprio, e por isso dos meus servos será o meu herdeiro? Ó Senhor, lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho. E ele será o seu herdeiro. Pronto.
Aqui é Deus falando com Abraão, que ele teria o seu próprio filho. Quando eu estava preparando a mensagem, era mais ou menos, era umas 3 horas, eu já tinha acabado de revisar a mensagem, era umas 3 horas da tarde, eu fui orar, comecei a orar ali em línguas, o Senhor falando comigo, e quando foi umas 4h30, veio esse texto, que não estava agindo, e o Senhor, ele falou algo muito profundo ao meu coração. Quando tem uma promessa, e você não acredita, você perde a promessa. Quando existe algo revelado da parte de Deus para o meu e para o seu coração, e você não se posiciona, e você não toma posse daquilo, você perde a sua bênção, ou você perde o seu milagre. Por quê, irmãos? Porque a dúvida, ela não pode estar no meu e no teu coração. Porque a dúvida é algo de que você não tem fé, ou você pode estar sendo gerado por uma incredulidade. Então temos que tomar muito cuidado sobre isso. Aqui, Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo a ele que ele geraria, a esposa dele geraria um filho, e o Senhor daria um herdeiro. Vai comigo agora no capítulo 16, versículo 1, de Gênesis ainda, só para vocês entenderem todo o contexto dessa história. Versículo 1 diz assim, ó: Saraí, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos, tinha porém uma serva egípcia chamada Agar. Vamos lá, Deus disse que ele teria um filho. Ele é casado com Sara, ok? Ele não era casado com Agar, mas a promessa estava se demorando. E o que acontece? Saraí se achou do direito de mandar ele se deitar com Agar. Por quê? Porque ela queria constituir uma família. Então, seja, a dúvida entrou no coração dela e na mente dela. Porque a palavra que nós lemos no início, que uma mente dividida, ela se torna instável, ou ela se torna inconstante. Ela não acreditava mais na palavra, ela não acreditava mais na promessa. E quem falou para Abraão? Quem que falou para Abraão da promessa? Deus, irmãos. Presta bem atenção. Se Abraão ouviu do próprio Deus a promessa, e a sua esposa duvidou, gente, ele ouviu de Deus. Às vezes nós damos uma palavra profética e você duvida. Isso é normal. Isso é normal. Mas você e eu não podemos deixar isso entrar no nosso coração, porque senão não vamos viver a promessa, não vamos viver a verdade daquilo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas. Olha bem, continuando aqui, ó: O Senhor me impediu de ter filhos, vá e deite com minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Saraí. Então Saraí, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, e a entregou na mão de Abrão como mulher. Ou seja, aqui ela totalmente já saiu fora do propósito de Deus. Até hoje nós vemos alguns conflitos por conta dessa decisão de Saraí. E muitas vezes eu e você ouvimos a palavra de Deus, escutamos a promessa de Deus, Ele testifica em nossos corações através do Espírito Santo, mas mesmo assim queremos fazer com as nossas mãos, queremos achar a solução. Só que Deus é o dono da solução, Ele é o dono do propósito, Ele é o dono de todas as coisas. O que eu e você precisamos fazer é acreditar. Ei, presta bem atenção, Eclesiastes diz o quê? Que é um tempo determinado para todas as coisas. Então pronto, para de querer fazer aquilo que Deus não mandou, simplesmente saiba esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o teu clamor, igreja. Ele ouviu o meu clamor. E olha bem, agora vamos comigo no capítulo 18, versículo 9, mais específico. Aqui
nós já sabemos que Abraão deitou com Agar e ela constituiu um filho, e foi se dado o nome de Ismael. Eu não quero pegar esse contexto, só quero que vocês entendam quando nós temos a mente dividida o que acontece. Porque o contexto todo da mensagem não é esse. Eu estou dando uma introdução para vocês entenderem quando nós saímos do propósito de Deus. E muitas vezes escolhemos consequências. Presta bem atenção. Gênesis 18, versículo 9, NVT. Tudo NVT, Jéssica, tá? Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Vieram 3 visitantes ali sobre visitar Abraão, e ele o chamou. E aí eles perguntam: onde está a sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época. Ele já está dizendo a Sara. Ele já está dizendo a Sara. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um. Sara estava ouvindo a conversa de dentro. Abraão e Sara já eram bem. E Sara tinha passado, havia muito da idade de ter filhos. Por isso ela riu. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter este prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido também é idoso. Aqui eu vou abrir um parênteses. Eles estão ouvindo uma promessa pela segunda vez. Mas ela, pelo cenário que ela se encontrava, ela riu. O problema meu e seu é que todas as vezes que recebemos uma promessa do Senhor, todas as vezes que tem um propósito de Deus para as nossas vidas, todas as vezes que Deus tem algo para nós, nós não olhamos por aquilo que Ele está dizendo, nós olhamos pelo cenário que estamos vivendo. É aí que está o problema. Porque o cenário que você vê, o cenário que você enxerga, é aquilo que gera dúvida no meu e no teu coração. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da fé, é de lá, irmãos, que está vindo a promessa. Então simplesmente descansa, fica posicionado para receber o melhor de Deus. Presta atenção, Deus tinha um propósito de enviar este filho, porque era o filho da promessa, era Isaac. Era o filho que depois Deus pediria a Abraão, ou Abraão já. E esse filho que Deus pedia a Abraão é onde ele sobe ao monte para adorar ao Senhor. Tem adoração no tempo antigo que era preciso fazer sacrifício, porque ele vai dizer que ele subiu ao monte para adorar. Ou seja, para adorar muitas vezes tinha que sacrificar. E nós vimos aqui uns tempos atrás, nós ministramos aqui 3 domingos seguidos, que hoje Deus ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Então a forma de eu e você adorarmos ao Senhor não é mais sacrificando, mas é obedecendo. Então tudo que nós ouvimos do Senhor, por que não estamos vivendo a promessa? Por que não estamos vivendo a plenitude? Por que não estamos vivendo tudo aquilo que Ele tem para nós? Será que estamos obedecendo? Porque a palavra, a promessa, ela foi lançada. O tempo foi determinado. Porém, o tempo ele não é meu, ele não é seu. Mas muitas vezes a promessa ela não se cumpre, ela não se realiza, não somente pela dúvida, mas porque não somos obedientes. Assim foi com o povo no deserto. Assim foi com o povo que saiu do Egito e morreu no deserto. Nem todos entraram na terra prometida, mas hoje, se você ouvir e não tiver dúvida no seu coração, eu creio que Deus ele pode fazer um milagre ainda hoje. Ainda hoje Ele pode realizar um milagre sobre a minha e sobre a sua vida. Mas basta eu e você acreditar. Sabe qual é o maior outro erro dos cristãos dos
irmãos. Porque quando nós, olha bem o que eu falei, muitas vezes é necessário fazer um sacrifício ou ser obediente para estar adorando ao Senhor. Quando você está passando por dificuldades, se puder, nós temos da igreja de segunda a segunda, não é? Quando melhora um pouquinho, nós nos distanciamos. Mas eu quero te dizer algo. Tudo aquilo que você já está vivendo ainda é muito pequeno por aquilo que Deus ainda pode fazer. Porque tudo aquilo que você almeja e você deseja, com o propósito dele, ele pode ser realizado. A Bíblia diz que quanto mais dado, mais é cobrado. É somente buscar que ele vai te dar. Vai vir cobrança? Vai. Mas cada vez mais você vai estar sendo glorificado de unção, de poder, de graça, de virtude, de misericórdia e gerando frutos para o reino de Deus. Antes de iniciar o culto, uma irmã estava falando comigo, falou assim: pastor, Deus está trabalhando muito lá no meu serviço, nós estamos orando. Esse dia nós fomos orar por uma irmã que estava com câncer e foi lançada uma palavra sobre ela, que quando abrisse ela, não ia ter mais nada, que o câncer ia sumir. Na hora que abriu a mulher, o câncer não tinha mais nada. Veja, é isso que eu quero que vocês vivam. Não é um crente domingueiro que busca a bênção só no domingo, mas é aquele que vive a palavra, a promessa, o compromisso, a verdade, a justiça, a misericórdia, a graça do Senhor todos os dias. E isso depende de quem? De mim e de você. Então o Senhor, ele tem promessa? Tem. Ele tem bênção? Tem. Olha bem, igreja. Quer uma promessa? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso já é uma promessa. Isso já é uma promessa. Porque presta bem atenção, a Bíblia diz que por conta dos nossos pecados nós poderíamos ser consumidos. Mas se a misericórdia se renovou e no outro dia você está ali para recomeçar um novo dia, é porque ele achou graça em você. Pronto. Então, outro erro, nós não desfrutamos da graça de Deus. Nós não se posicionamos para viver os milagres do Senhor. Muitas pessoas, ao qual nós temos a oportunidade de direcionar pela palavra de Deus, estão vivendo o sobrenatural. Por que alguns não vivem? Porque duvida. É fácil, se eu perguntar para várias pessoas aqui, quem está vivendo o sobrenatural? Você vai ver várias pessoas levantando a mão. Tem alguém passando por mais lutas? Tem. Mas o problema é estar na luta no meu e no teu coração. Se Deus falou que Ele ia fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que ia mudar, Ele vai mudar. Se Deus falou que ia transformar, Ele vai transformar. Mas viver uma vida cristã quando tudo está bom é muito fácil. O problema é viver uma vida cristã quando tudo está difícil. Presta bem atenção. Quem já foi à praia? Amém? Então vamos lá. Tem praia que as ondas começam bem pequenininhas, não é isso? E você vai entrando para dentro do mar, não vai? Mas quando as ondas ficam grandes, você vai recuar. As ondas, ela vem para agitar o mar. E aquilo pode ser um perigo, porque pode te afogar. E quando as ondas sobre as nossas vidas vêm, quando está pequena, você vai enfrentando, você vai pulando. Mas quando você chega num nível que não consegue mais, o problema é que você quer resolver com as suas, começa a colocar nas mãos do Senhor. Sabe o que é o problema? Quem já viveu um milagre aqui? Você perguntar a todo mundo. Aí amanhã você esqueceu do milagre que você viveu. Aí você quer lutar uma batalha que você não consegue. Trazer à memória aquilo que me dá? Trazer à memória aquilo que me dá? Quem te ajudou a vencer a batalha anterior? E por que essa você quer resolver sozinho? A dúvida, ela é algo cruel. Sabe por que a dúvida é algo cruel? Porque você não vê mudança. E isso vai te consumir.
Aí você vai tendo depressão, você vai ficando ansioso, você vai ficando ansiosa, porque você vê que nada muda, que nada transforma, que nada acontece. Está passando dia, está passando meses, está passando anos, mas não é que nada acontece, não é porque nada muda, não é porque nada transforma, é porque os teus olhos estão na situação. Coloque os teus olhos no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Presta bem atenção. Quando os nossos olhos estão diante da situação, nós não estamos enxergando aquilo que Ele já está fazendo. Eu costumo dizer assim às pessoas ao qual eu faço atendimento. Vamos supor que ela tem um problema e o objetivo dela é chegar aqui, ó. Só que quando ela está vendo o problema, ela só está vendo o resultado quando chega aqui. Quando fez isso aqui, ó, ela já não agradece, porque os olhos dela estão mas você tem que começar agradecendo a cada mudança, a cada passo, a cada cenário. E você e eu não conseguimos ver isso. Nós não enxergamos aquilo, porque só enxergamos aquilo que queremos, aquilo que é bom para nós. Então nós precisamos mudar a nossa concepção. Nós precisamos agir de forma e de maneira diferente. Volta para mim lá em Tiago, Jéssica. Põe lá para mim, versículo 2. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de, pois sabem quando a sua fé a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão Sabe o que é o problema? Porque Deus permite essa situação? Porque quando estamos aqui, nós estamos murmurando, nada muda, nada transforma. E se nós estamos perseverando, nós estamos crescendo. Sabe aquele versículo que diz assim, ó, Hebreus 5, versículo 12. Deixa eu ver, eu não vou lembrar o versículo. Acho que é isso aí. Hebreus 5, versículo 12. Aí, é esse mesmo, ó. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas. No entanto, precisam alguém que lhes ensine novamente. Olha bem, quando você se torna maduro, você não está precisando aprender, você está ensinando outra pessoa. Não, vamos lá de novo. Quando você se torna maduro, quando você está perseverando, você não está aprendendo, agora você que está ensinando. Pegou, Selma? Pegou? Quando você se torna maduro, você não está mais aprendendo, você está ensinando. Olha bem, novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite? Quem precisa de leite? Aquele que ainda não enxerga a mudança. Precisa só de leite aquele que não enxerga a mudança. Então aquele que não enxerga a mudança ainda precisa de leite. Mas aquele que já se tornou maduro, olha bem, ainda precisa de leite e não podem ingerir alimento só. Por quê? É menino. A palavra de Deus diz que é menino na fé. Versículo seguinte: quem se alimenta de leite ainda é criança, e não sabe o que é justo. Olha o versículo em diante. O alimento sólido é para quem? Ou seja, para os maduros, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Sabe o que é mais lindo disso? Quando você se torna maduro, você sabe agora o que te tira do propósito de Deus. Pastor, eu sei aquilo que me afasta da presença do Senhor, mas ainda não consigo. Continue perseverando. Não, pastor, você não entendeu, você não sabe a luta que eu tenho. Continue perseverando. Não, pastor, você não sabe nada. Continue perseverando. Para de ser igual Sara, de duvidar. Para. Ouse a sua fé. Seja uma mulher, um homem ou sábio. Sabe por quê, irmão? Só vive grandes milagres aquele que acredita. Quer ver bem simples? Quem crê que Deus pode
Ah, você não acredita? Quem acredita que Deus pode fazer um milionário? Ninguém recebe, irmãos. Se você alinhar os propósitos com os propósitos de Deus, e você for uma pessoa generosa, uma pessoa generosa, Ele vai fazer isso sobre a sua vida. Porque Ele precisa de pessoas. Irmãos, existem vários países que são enviados missionários que precisam ser mantidos lá fora. Quando nós iniciamos a nossa igreja lá na casa da Angélica e do Diácono Wagner, ali os recursos sobravam, porque nós não tínhamos um aluguel. Aqui agora é apertado. Nós enviávamos dinheiro para a África, irmãos. Essa igreja já enviou dinheiro para a África. E é recurso de vocês. Essa igreja já abençoou outros missionários. Por quê? Porque vocês decidiram se posicionar, vocês decidiram fazer. E aquilo o Senhor nos destinou a mandar. Irmãos, uma hora eu vou colocar o áudio que eu recebi das criancinhas da África. Vocês choram. E o mais lindo, eles dão glória a Deus somente pelo arroz e o feijão. Mas nós precisamos o quê? Continuar sendo maduros, completos, para que nada nos falte. Amém? Amém. Versículo 4, Jéssica, de Tiago 2. Não, vamos para o 5 já. Enquanto você abre o 5 aí, eu vou ler um outro versículo aqui, ó, Romanos 5, 3. Não precisa colocar não. Também nos alegramos a enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E a esperança não decepcionará, pois sabemos quando Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Então, irmãos, quanto mais você persevere, mais esperança você tem. Vou falar algo. Por que você veio no culto hoje? Porque você tem esse. Você precisa ouvir uma palavra de Deus. Você precisa ouvir uma direção de Deus. Você perseverou para estar aqui. Deus ele pode te dar um milagre ainda hoje. Deus ele pode mudar a história ainda hoje. O problema não é hoje. O problema é o que você vai fazer amanhã. Entende? O problema não é hoje. O problema é o que você vai fazer amanhã. Pastor, a luta é grande. Continue perseverando, irmãos. Porque a Bíblia diz que somente Ele pode mudar todas as coisas. Não existe outro. Aliás, eu quero trazer algo muito importante aqui. Quinta-feira, no culto de quinta-feira, o Senhor nos deu uma direção e Ele mostrou algo. E na oração, quando nós estávamos orando, o Senhor nos mostrou que tinha uma ação das trevas aqui sobre a igreja. Depois essa pessoa veio testemunhar. E eu disse que essa ação foi paralisada por Deus para que não viesse envergonhar a pessoa. Porque se cai uma pessoa endemoniada na igreja, as pessoas acham que vai lá e expulsa o demônio e a pessoa está liberta. Aí tem pastores e líderes que falam assim: ah, mas a pessoa foi lá fora e cometeu errado de novo, os demônios voltam. Não. Os demônios só saem por um propósito: confissão e arrependimento. Se não tem confissão, não tem arrependimento, não tem libertação. O problema é que as pessoas acham que foi lá, expulsou o demônio, a pessoa está liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos... A pessoa precisa conhecer a verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu e você, para sermos libertos, todos os dias precisamos buscar a verdade. Não tem libertação sem verdade, irmãos. E qual é a verdade? É a revelação que você ouve do profeta? A verdade é a palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que ela é penetrante mais do que espada de dois. Ela penetra no espírito e na alma, irmãos.
Então eu e você precisamos entender aquilo que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas. Não podemos mais continuar desacreditando do propósito, da vontade e da verdade de Deus. Sabe por que você não recebe coisas maiores? Porque você se sente incapaz. Porque na sua mente ou no seu coração você acha que você não vai dar conta. Ei, se o Senhor está mandando você ir, vai. O problema é que antes de você ir, você colocamos empecilhos. Tudo isso é o que Tiago estava dizendo para o pessoal, porque o povo estava disperso. Aliás, vou falar algo muito importante para vocês. Jéssica, coloca para mim lá em Atos, capítulo 7, versículo 55. Sabe por que esse povo estava disperso? Sabe qual era a tribulação que esse povo estava passando? Sabe por que esse povo estava duvidando? Sabe por que esse povo que Tiago está dizendo ele estava duvidando? Porque eles estavam tendo lutas, eles estavam tendo batalhas igual a nós. Mas olha as batalhas que eles estavam tendo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita. Depois daquilo, o que aconteceu? Ele foi apedreiro. Olha a luta que ele estava passando. Será que nós estamos passando essa luta? Será que é esse tipo de luta que nós estamos passando? Imagine o tamanho dessa onda. Você ser apedrejado para morrer. Porque eles estavam vendo esse cenário. E Tiago está chamando eles para eles não ficarem duvidando. Porque aquele que morreu na cruz do Calvário, irmãos, é capaz de fazer todas as coisas. Quer mais? Você acha que era só essa luta? Atos 8, versículo 3. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Presta bem atenção. Saulo procurava destruir a igreja. Lá de casa em casa, arrastava para fora homens e lançava na prisão. Você está sendo preso pelo evangelho? Você está enfrentando esse tipo de luta? Você está enfrentando esse tipo de batalha? Então presta atenção. Tiago está dizendo aqui para este povo, para eles não terem a mente dividida por aquilo que eles estavam vendo, porque eles se espalharam depois disso que aconteceu. Foi um para cada lugar. Mas ele está trazendo a orientação para que eles não venham tomar decisões em vão. Tiago 1, versículo 5. Porque eu e você precisamos agir como sabedor, sermos sábios. Olha lá, pois tem a mente de... Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá, e ele não os repreenderá por pedirem. Para que temos que ter sabedoria? Para tomar as decisões corretas, ou as decisões certas. 1 Reis, Jéssica, coloca lá para mim. Deixa eu ver aqui. 1 Reis 3, versículo 9. Olha bem. Dá ao teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este grande povo? Aqui é Salomão dizendo. Olha lá, continue. O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Vai. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos. Olha o que Deus ainda fala para ele. Versículo seguinte: atenderei a seu pedido e lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve e nem jamais terá. Mas ali Tiago está dizendo que nós devemos pedir sabedoria ao Senhor. Posso falar algo aqui que o Espírito Santo está falando para mim? Tem decisões que você ia tomar essa semana por impulso. O Espírito Santo me revela 3 pessoas aqui. Eu não vou apontar, não vou mostrar. Você ia tomar decisão por impulso por essa semana. Cuidado, peça sabedoria ao Senhor, porque Ele vai te revelar o que é certo e o que é errado.
Eu vou falar. Uma é você, Paulinha. Outra é você, Angélica. E outra é você, meu filho. Cuidado com as decisões que às vezes nós queremos tomar. Temos que ter cuidado. Não estou falando que não é para você tomar, mas peça sabedoria para saber se é de Deus. Peça sabedoria, porque senão isso pode te tirar do propósito. Mas se for de Deus, vai em paz, porque Ele se responsabiliza. Quem crê nisso? Amém. Amém. Provérbios 2, versículo 3, Jéssica. Olha lá. Clame por inteligência e peça em versículo 4. Busque, olha lá, busque-o como a prata, procure e como os tesouros escondidos. Põe esse aí em versão diferente. Põe em a. Se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Olha o versículo seguinte. Então você entenderá o temor do Senhor e o achará o conhecimento de Deus. Olha bem agora para você tomar posse da sua bênção aí, ó. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e aí inteligência. Então vocês aí, ó, fiquem focados para que o Senhor venha te dar sabedoria e inteligência para você tomar decisões que precisam e necessitam. Toma cuidado, irmãos. Consulte ao Senhor. Não age na emoção, não. Não age na emoção. Fique focado no propósito de Deus. Fique focado naquilo que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Não haja na emoção. Busque a sabedoria do Senhor. Tiago 1, versículo 6. Nós estamos quase finalizando. Olha lá. Volta na NVT, Jéssica, para mim, por favor. Aleluia. Mas quando pedirem, faça-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda. Lembra que eu falei lá no começo sobre as ondas? Olha lá. Aquele que duvida é como a onda empurrada e agitada pelo vento. Quando você tem dúvida, você é como isso, ó. Aí você fica para lá, não deu certo. Aí você vai para cá, não deu certo. Lembra do seminário? A ministração sobre o posicionamento? Para você não duvidar, você precisa se posicionar. Somente quem se posiciona vive o sobrenatural de Deus. Não tem como você se posicionar sem viver o sobrenatural de Deus. Não tem como, irmãos. É necessário, é preciso. Muitas vezes tem situações e circunstâncias que nos tiram do foco e do propósito de Deus. Irmãos, eu vou falar algo que o Espírito Santo está testificando no meu coração. Tem pessoas aqui, pode marcar o dia aí, ó. Pode marcar o dia, a hora, a data. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo mostra ao meu coração que você vai viver coisas extraordinárias que você jamais imaginou viver. Mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Você precisa tomar posse. Sabe, algo que nós precisamos fazer é pedir ao Senhor, porque Ele é capaz de nos dar. Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer algo sobrenatural. Irmã, pode entrar no propósito de oração. Você, Juliana, você pode entrar, porque você vai ver o que Deus vai fazer na questão das portas de emprego. Porque Ele me fala que Ele tem uma grande obra sobre a sua vida e sobre a vida do seu esposo. Vocês foram chamados para a obra do Senhor. Deus Ele deu um chamado sobre a vida de vocês. Pode entrar. Tudo isso daí tem sido o propósito de Deus, a perseverança. Vocês não desistiram, vocês perseveraram, mas pode entrar porque Ele vai te surpreender. Pode falar para o seu esposo. Tem mais algumas pessoas que o Senhor me mostra aqui. Tiago 4, versículo 8.
e agora eu começar a aplicar. Tudo isso aí foi introdução. Tiago 4, versículo 8. Vamos lá. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração. Purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida. Presta atenção. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos o quê? Pecadores. Quem tem pecado? Todos nós. Então presta bem atenção. Deixa esse versículo aí, Jéssica. Olha o que ele está dizendo aqui, igreja. Olha o que Tiago está dizendo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ele está falando, aproxime-se de Deus, os santos, os pastores, os líderes, os missionários, os profetas. Ele está falando os pecados. Quem tem pecado aqui? Então, se nós nos aproximarmos dele, ele vai se aproximar de nós. Se nós nos aproximarmos dele, ele vai se aproximar de nós. O que está faltando eu e você, irmãos, de receber as bênçãos do Senhor, é porque não estamos nos aproximando dele. Porque não estamos nos chegando a ele. Porque não estamos meditando na palavra. Porque não estamos orando. Porque não estamos nos consagrando. Porque não estamos buscando. Porque não estamos adorando. Então não estamos vivendo o sobrenatural. Não é porque ele não fez, é porque nós não buscamos. E olha bem o que ele ainda disse: purifique o coração, vocês que têm a mente dividida. Lembra que nós lemos lá em Tiago 1, versículo 8? Aquele que tem a mente dividida é inconstante. Mas se nós nos lançarmos aos pés dele, a nossa mente não vai ser dividida. Põe para mim agora 2 Crônicas 15, versículo 1. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. E ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele. Ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Espera aí. Se nós estivermos com ele, ele estará com nós. Estará conosco. Primeiro, aproximem-se dele e ele se aproximará de nós. Se nós estivermos com ele, ele estará com nós. Olha lá, bem. Com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o quê? Encontrarão. Não, vamos lá. Sempre o que buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Ah, Deus esqueceu de mim. Ai, Deus não faz mais nada por mim. Parece que eu estou numa luta. Você o abandonou. Mas se você buscar ele, você vai achar. Aleluia. Presta atenção, igreja. O que nos afasta de Deus não é ele, é nós mesmos. Então quem precisa fazer diferente somos nós. Sabe o que o Espírito Santo diz ao meu coração? Lembra quando você orava na madrugada? Lembra quando você ia aos montes? Lembra quando você adorava ao Senhor? Lembra quando você se consagrava ao Senhor? Ah, hoje eu não posso, ah, hoje isso, ah, hoje aquilo. Tudo nós inventamos desculpa. Mas vai para a presença que você vai achar ele. Entre no teu quarto e ora ao teu Pai que está no céu, e ele te responderá. Aleluia. Glória a Deus. Coloca para mim. 2 Crônicas agora, versículo 4. 15:4, perdão. No entanto, sempre que se viram em dificuldades e se voltaram para o Senhor, peraí, igreja. No entanto, sempre que se viram em dificuldades e se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, eles os encontraram. Então presta atenção, sempre que você e eu estivermos em dificuldades e buscar ele, vai ter solução para os seus problemas. Aleluia! Glória a Deus! Hoje Deus está dando a direção. Quer resolver os problemas? Busca o Senhor. Está com dificuldade?
busca o Senhor. Está com causas impossíveis? Busca o Senhor, porque não tem nada impossível para o nosso Deus. Tudo é possível aquele? Tudo é possível aquele? 1 João 3,3. Eita Deus! E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. 1 João 2,17. E este mundo passa, e com ele tudo que está, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Tem promessa. Tem promessa. Amém? Aqui eu quero concretizar a mensagem. O grupo de louvor já pode começar a se posicionar. Mateus 21, 22. Jesus responde. Vamos juntos, igreja, esse versículo, para ficar gravado bem no meio do teu coração. 1, 2, 3. Jesus. É 21, 21? 21, 22, Jéssica. Pode pôr 21, 21 primeiro. 1, 2, 3. Jesus respondeu: Eu vos digo a verdade. se vocês Tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz, como esta figueira, e muito mais. poderão até dizer a este monte: levante-se e atire ao Mar. e isso acontecerá. Se crerem, Receberão qualquer coisa. e pedirem em oração. Eu já estava glorificando ao Senhor. Aleluia! Igreja, presta bem atenção. Se você e eu não estamos vivendo a promessa, primeiro, é porque duvidamos. Segundo, porque não estamos buscando. Terceiro, porque quando temos dificuldade, queremos resolver com as nossas próprias mãos. O meu descanso, o teu descanso está no Senhor. É um versículozinho que diz assim, ó: elevo os meus olhos para de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não para de buscar socorro no homem. Aleluia! Eu vou falar, pare de buscar socorro em profeta. Aleluia! Pare de buscar socorro em oração dos outros. Porque Deus, Ele quer responder para você. Entra no teu quarto e ora ao Pai que está em secreto, porque Ele te responderá. Todas as vezes que você está buscando a resposta dos outros, você está protelando aquilo que Deus tem para a sua vida. Quer viver as promessas de Deus? Busque Ele. Encontre Ele. E Ele encontrará vocês. Vocês precisam fazer a diferença, igreja. É vocês. Olha bem o que diz, coloca para mim lá 21, 21. Mateus 21, 21. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer este monte: levante-se, atire-se do mar, e isso acontecerá. Presta atenção. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Milagre só depende de mim, depende de você. Aleluia! Não depende de outra pessoa, igreja. Só depende de mim, só depende de você. O problema é que você não está pedindo. Sabe para quem que você está pedindo? Ah, irmã, eu queria também que Deus abrisse uma porta de emprego. Ah, irmã, como eu queria comprar um carro novo. Ah, irmã, eu queria ser aluguel. Ah, irmã, eu queria isso. Começa a pedir para Deus. Começa a pedir para aquele que tem o poder de resolver todas as coisas. Começa a pedir para aquele que é dono do ouro e da prata. Começa a pedir para aquele que pode curar. Começa a pedir para aquele que pode sarar. Tudo que pedires, confesse, creres, receberá.
Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Tudo que você crê, você vai receber. Mas você precisa pedir com fé. Olha para vocês verem, o culto tomou uma proporção tão grande que eu esqueci até de pôr o fundo. Para vocês verem, irmãos. Mas às vezes, o que Deus quer fazer é muito mais do que você está pensando. Aleluia. Mas você precisa parar de murmurar. Você precisa parar de pôr empecilho. Irmãos, posso falar para vocês uma coisa? Eu estou assim, extasiado com a palavra de Deus hoje. Sabe, aqueles atos proféticos que as pessoas fazem quando vai fazer o vaso, aí quebra o vaso. Se eu tivesse aqui, eu quebrava um jarro, irmãos, porque eu estou sentindo a glória de Deus. Aleluia. A minha pergunta para mim e para você é: o que você vai pedir para Ele nessa noite? Eita glória. Aleluia. Que Ele não é capaz de te dar. Oh, glória. O que você vai pedir para Ele nessa noite que Ele não é capaz de fazer? O que você vai pedir nessa noite que Ele não é capaz de transformar? Qual porta que você precisa que Ele abra nessa noite? Qual é a solução que você precisa que Ele te dá? Qual é a direção que você necessita nessa noite? Quer largar as práticas do passado? Só Ele pode fazer. Só Ele pode dar, só Ele pode transformar. Sabe aquela causa da justiça que você acha que não tem mais solução? Estava fazendo um curso essa semana e o pastor falou algo muito forte comigo. Às vezes você contrata um advogado, a causa está lá 15, 20 anos. Aí um clamor que você faz ao Senhor, que você faz ao Senhor, Ele responde a sua causa e Ele libera todo o processo. Eu vou falar porque o Espírito Santo me permite falar. Aí você vai lá e dá 20, 30% para o advogado, mas você tem que orar com as nossas básicas da igreja. Você e eu precisamos alinhar os nossos propósitos com os propósitos de Deus. Você e eu precisamos alinhar aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Irmãos, comece a se conectar com as coisas de Deus, que Deus vai começar a se conectar com você. O problema é que você não acredita que Ele pode fazer. Somente quem crê, quem quer ser ousado nessa noite. Eu quero que Deus mude a história de pessoas aqui. Se você quer realmente Deus mude a sua história, somente quem tem fé se coloca de pé. Quero que você se coloque de pé nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você vai trazendo toda a existência que está aí como lixo, como tirando e deixando você com dúvida. Mas se você hoje, nessa noite, tomar posse, irmãos, o Senhor Ele ainda pode te dar a chave da vitória. Hoje. E nessa semana, pessoas vão viver o sobrenatural de Deus. Enquanto eles louvam, enquanto eles adoram, traga aquilo que você precisa e necessita no seu coração. E depois nós vamos orar. Somente quem tem fé, louve ao Senhor. Sensíveis para ouvir teu clamor.
necessidades, não tem poder mais de roubar a sua mente, o seu coração, a sua emoção. Você foi chamado para governar, você foi chamado para exercer autoridade no nome do sangue de Jesus. Você não pode mais aceitar as migalhas que Satanás quer te dar. Deus ele tem grandes coisas para você. Nós vamos começar no início desse louvor, mas eu quero que você, Deus soberano, você também. Eu quero ver, irmãos, o céu descer sobre a chuva. Porque assim como Deus enviou uma resposta a Sara, Deus vai trazer resposta para pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo está no meio de nós aqui nessa noite. Pessoas vão ser tomadas pela glória de Deus aí. Pessoas vão ser renovadas, pessoas vão ser restauradas. Há algo sobrenatural que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. É nessa noite. Louve ao Senhor. Desde o início. Esporte um carro, vigor. Seus efeitos permanecem em mim. E os seus ouvidos. Cante agora essa noite. O nome dele nessa noite. Agora o Senhor. Posso até chorar. Mas ele quer derramar sua alegria sobre mim e sobre você. De manhã, Deus me perto, e não de longe, nunca mudaste, tu és Eu creio que tudo vai se cumprir aqui na sua vida. Oh, aleluia! de promessas, Deus me não é obrigado. Ele não é homem de mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra já se cumpriu. De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Olha aqui, igreja. Coloque as mãos sobre o seu coração, repita comigo. Deus, não mais forte, Deus, nessa noite, eu te peço perdão por todas as vezes que eu tive a mente dividida. Senhor, hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas lutas e as minhas batalhas, eu lanço aos pés da cruz. A partir de hoje, eu vou descansar, porque eu creio que nessa noite o Senhor está enviando o socorro do céu. Senhor, traga refúgio e refrigério na minha alma e descanso para o meu físico, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, a palma ao Senhor. Aleluia! Amém, igreja? Podeis acender a luz, pastora Rose. Amém? Quero dar um recadinho importante antes de dar a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Ó, para essa terça-feira agora é o nosso estudo, como de praxe, sempre nós temos. Na quinta-feira é o nosso culto. Só que eu já tinha uma agenda marcada lá em Olímpia.
Então essa semana nós não vamos ter estudo na terça e nós não vamos ter o culto na quinta, mas nós vamos ter o culto na quarta. Aleluia. Somente nessa semana. Então na quarta-feira você está convocado a estar aqui, porque nós estamos fazendo uma quinta da oração, mas vai ser na quarta. Então após a palavra, nós estamos orando por causas específicas. Mas eu creio que Deus já entregou o teu milagre nessa noite. E na quarta-feira você vai vir aqui somente para agradecer e glorificar o nome do Senhor. Quem crê nisso? Amém? Ó, lá do outro lado, naquela picape lá, ó, a Angélica está com uma carriola lá cheia de limão cravo. Quem quiser pode passar lá, também está pegando ali no final, tem sacola lá, tá bom? Para abençoar, você quis fazer um churrasco, um temperinho e convidar o pastor para comer também. Amém? Glória a Deus, faça assim com as nossas mãos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Senhor, eu creio que a Tua palavra veio de encontro aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem revelado através do Teu Espírito Santo. Eu creio que Tu és a direção, o bálsamo, o socorro e o refrigério sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Agora eu te peço, Pai, leva eles em paz, em segurança, dando uma noite de descanso abençoada, Pai. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua glória, eu creio no Teu milagre, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Livra eles, Pai, do homem sanguinário, da bala perdida, do fraudulento, de tudo aquilo que afasta eles da Tua presença, Senhor. Eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor fará sobre a vida deles e o Teu nome será glorificado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com vocês hoje para todos sempre. E todos digam amém. E todos digam amém. Salve a boca para aleluia. Deus te obedeça, Deus te promessa, Deus te pode passar, pode